Glória a Deus, gente. Vamos para a palavra? O slide está aí? Funcionou? Deu certo? Eu sempre fico na dúvida, gente. Bom, vamos lá. A gente vai continuar hoje nossa série aí, né? De pensar como Jesus. Estamos ajustando a nossa mente à mente do Senhor. Amém? Hoje a gente vai percorrer um montão de versículos aí. Mas esse é o versículo base, né? Você vê, já teve uns 2 domingos aí que eu não falei desse versículo, viu? Diminuir a taxa de repetição. Né, Provérbios 4, 23, que a gente está a importância de nós guardarmos o nosso coração, e ali na tradução do original a gente pode colocar como mente também, porque disso, né, da nossa mentalidade, o nosso coração depende toda a nossa vida, porque tudo passa por ali. Né, a gente tem falado sobre isso, a nossa vida depende daquilo que nós pensamos, mas não apenas daquilo que nós pensamos, mas como nós pensamos sobre as coisas que passam pela nossa mente, pela nossa vida. E saúde mental é pensar como Jesus, e como eu falei no domingo passado, eu tenho achado interessante, porque quando Deus começou a me mostrar essa série, eu achava que a gente ia falar sobre sintomas específicos, né? Que a gente ia falar sobre ansiedade, sobre depressão, etc. Mas essa não tem sido a direção que o Senhor tem dado para a gente. Então, a gente tem seguido aquilo que Deus tem falado e olhado para as circunstâncias que a gente enfrenta no dia a dia, que passam pela nossa mente, que se apresentam diante de nós e que geram todas essas questões emocionais e que afetam a nossa saúde mental. Então, é uma forma da gente olhar para aquilo que a gente vive, para o que a gente enfrenta e estancar, né, o problema, na verdade, né, ir na fonte do problema e não apenas no sintoma. Então, é fundamental a gente continuar isso. E, mais uma vez, gente, eu falei isso acho que só no primeiro domingo, mas eu quero reforçar hoje também, assim, se você tem vivido isso, tem enfrentado isso, tem sido difícil para você, creia no Senhor, creia na palavra de Deus, creia que o Senhor pode transformar e vai transformar a sua vida em nome de Jesus, vai te curar, vai te libertar do que for necessário. Mas não abra mão de um tratamento psicológico, né? O Senhor deu sabedoria para o homem criar a ciência, não só a ciência, como eu falei lá, né, de criar a dipirona, graças a Deus pela dipirona, mas de criar também a ciência de estudar a nossa mente. Então, procure um profissional, procure um médico, né, um psiquiatra ou psicólogo, e busque tratamento, porque quando a gente busca um tratamento e a nossa mente vai se colocando no lugar por meio do tratamento, isso nos ajuda a compreender e receber melhor as verdades que Deus tem para falar para a gente. Porque se a nossa mente não estiver no lugar correto, muitas das vezes, mesmo que a gente queira e que a gente se esforce para perceber o que Deus está mostrando para a gente, às vezes essa situação vai atrapalhar a gente. É mais ou menos como se você estivesse doente em qualquer outra área do corpo. Naquele dia que você está se sentindo super mal, com enjoo, sei lá o quê. Não é que você deixe de crer que Deus pode curar você e que Deus tem uma vida de saúde para você. Mas às vezes é difícil você levantar da cama para orar e para ler a Bíblia. E para conseguir se concentrar no que você está fazendo, porque você está se sentindo muito mal. Então, do mesmo jeito que a gente trata do corpo, para estar bem com o nosso corpo e se colocar diante do Senhor e receber o que Ele tem para nós, nós precisamos fazer a mesma coisa com a nossa mente. Então, eu quero te incentivar, procure um profissional, procure um psiquiatra, um psicólogo, se esse for o caso. Se for necessário tomar remédio, tome um remédio, crendo que o Senhor vai te tirar do remédio assim que possível. Mas que enquanto for necessário, encare isso, cara, porque faz parte, não tem problema. Se esse é o seu momento, graças a Deus, porque na vida com o Senhor nada é definitivo a não ser a palavra dEle. Então, se você está passando por um momento, creia que é um momento. Você vai passar por isso, você vai vencer isso, e você vai testemunhar aquilo que Deus fez na nossa vida, na sua vida, mas não abra mão, né, da ciência que Deus deu sabedoria para o homem criar, porque isso também é bênção na nossa vida, tá? E hoje a gente vai falar sobre isso aí, gente, a ilusão das riquezas. E eu escrevi errado. Olha, caraca, nem vi. Sabe o que é isso aqui? Já viu aquele anúncio que tem no busão? Que o cara troca as letras e fala assim, tá vendo? Você viu, anuncia aqui, né? Eu fiz exatamente a mesma coisa, muito maneiro. Aqui no negócio meu aqui tá certo, ali que tá zoado. Vou até passar o slide logo. Não, tô brincando, vai ter que ficar aí pra gente falar. Desculpa, gente, na próxima eu faço a revisão ortográfica. Mas, enfim, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. E tá dando um negócio aí, hein, gente? Pessoal da mesa de som, alguém me ajuda lá? Tá dando uma microfonia aí. Som. Viu? Hoje tá bom para acordar o povo. Ajusta aí, por favor. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, gente? E vamos falar de dinheiro, de riqueza, né? E é interessante porque, às vezes, é o que eu estou falando, né? Todo domingo a gente fala umas paradas, às vezes que parece que não tem nada a ver, né? Mas dinheiro, riqueza, afeta muito a nossa saúde mental, né? Quantas vezes, né, a gente já não ficou
Não, não vou fugir disso não. Vem cá, Hugo, vem cá. Cheguei. Conexão é isso aqui, gente. Conexão é isso aqui, ó. Aqui. Viu? Isso é conexão, gente, é andar junto, né? É unir o coração, é deixar Deus conduzir a gente. Até o tênis tem as mesmas cores, gente. Na próxima é melhor combinar, né? É verdade, a gente nem combinou. Na próxima ele vai raspar o cabelo, vai ficar ótimo. Vai ficar incrível. A esposa em desespero, Isabela fica em desespero. Mas vamos lá, gente. É isso, conexão é isso, gente. É caminhar junto desse jeito. Você não precisa vir igual, tá? Isso é meio esquisito. Mas vamos voltar. Então, assim, quantas vezes você já não parou para pensar sobre a sua situação financeira e bateu aquela angústia? E bateu aquela ansiedade? E bateu aquela preocupação? E bater a ansiedade e a preocupação momentânea não é o problema. Mas, às vezes, isso vai acompanhando a gente ao longo dos dias. Porque a gente olha para alguma coisa que é importante, que é necessária, que faz parte da nossa vida, né, da qual a gente precisa para fazer uma série de coisas, né, para viver. Mas isso tem toda a relação com a nossa saúde mental, né? O dinheiro, ele pode afetar e gerar emoções na gente. Então a gente hoje vai falar um pouquinho sobre isso. Como eu disse, a gente vai passar por alguns versículos, a gente vai se focar num texto específico, mas a gente vai passar por alguns outros, e o primeiro deles é esse aí de Eclesiastes 5, 12 e 13. O sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Há um mal terrível que vi debaixo do sol, riquezas acumuladas para a infelicidade do seu possuidor. Olha que coisa, né? Salomão estava bem chateado quando ele escreveu Eclesiastes, se você ler legal. Então, esse texto eu separei ele porque ele mostra um pouco disso. Ele está falando com foco especificamente no homem rico, como está ali no texto, mas ele mostra como a riqueza, o dinheiro, finanças podem interferir na nossa saúde mental, né? Ele fala ali que o homem rico não tem tranquilidade para dormir por conta da fartura do seu dinheiro. E aí eu achei interessante também Salomão colocar dessa forma, porque ele mostra que o que não dá tranquilidade para o homem dormir é a fartura. Olha que coisa interessante. Geralmente a gente perde o sono porque tem conta para pagar e não tem dinheiro, né? Mas o Salomão, enquanto rico, né? Salomão tinha lugar de fala para falar de rico, concorda? A palavra diz que ele era rico à beça, né? Que quem tinha dinheiro era Salomão. Salomão era o Elon Musk da época, né? Então, assim, ele tinha lugar de fala para falar que o rico não dorme bem, mesmo com a riqueza. Não sei se era o caso dele especificamente, mas é interessante como ele trata esse assunto, né? Mostrando que isso é o que começa a gente a ter uma reflexão, que a gente olha para o dinheiro como se a falta dele fosse um problema e gerasse em nós questões emocionais. Mas a questão é que ele pode gerar situações emocionais de qualquer forma, quando ele está presente ou quando ele está ausente, quando há escassez ou quando há abundância, e a gente vai ver um pouco disso aí. E a questão também é interessante, que um pouquinho antes desse versículo de Salomão também fala, é isso aí, ó, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente, quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Em outras versões diz que isso também é vaidade. Então ele está falando que esse amor, essa relação que nós criamos com o dinheiro, ela gera em nós um sentimento insaciável de querer mais. Porque a verdade é que quando a gente tem bem pouquinho, a gente tem alguns problemas para resolver. Mas quando a gente ganha um pouco mais, a nossa vida se ajusta a esse um pouco mais. E surgem novos problemas para a gente resolver. Então hoje, provavelmente, você tem problemas na sua situação financeira que são diferentes do que você tinha 5 anos atrás. Mas talvez você esteja tão infeliz quanto, mesmo ganhando mais. Você tem novos problemas, né? E a questão do dinheiro traz problemas diferentes, né? Eu, por exemplo, não tenho problema nenhum para onde eu vou parar o meu iate, porque eu não tenho um. Concorda? Isso não é um problema para mim, mas para alguém que tem dinheiro isso é um problema real, porque custa muito caro. Mas você tem o seu problema na sua realidade, com o dinheiro que você tem, que há, sei lá, meses atrás, anos atrás, quando você tinha menos, você tinha outros problemas. Só que se a gente não tomar cuidado, o que o Salomão está dizendo para a gente ali, é que independentemente do quanto nós temos, sempre haverá um desejo por mais. Sempre haverá um problema que nós acreditamos ou somos levados a acreditar que ter mais do que nós temos resolverá os problemas que nós temos hoje. E isso claramente não é uma realidade, porque se a gente tem pouco dinheiro, a gente enxerga no dinheiro a solução. Mas se a gente tem muito dinheiro, a gente pode enxergar no dinheiro o problema. Você vê como é que o dinheiro é confuso? Sempre a gente está arrumando algum problema, né? Eu vi esses dias, essa semana ou semana passada, não lembro, uma entrevista na BBC com um cara que é terapeuta de milionários e super ricos em Nova York. Alguém viu isso? Gente, a BBC é legal, depois dá uma olhada.
E ele fez uns comentários muito interessantes, porque ele não se especializou em super ricos e milionários, mas ele atendeu um cara que era muito rico, o cara gostou dele e começou a recomendar para os amigos. Então ele começou a atender essas pessoas e começou a descobrir um mundo novo, porque ele nunca tinha atendido gente com muito dinheiro. E aí eu vou ler algumas coisas bem rápido aqui, né, que eu vou fazer uma introdução um pouco mais longa para vocês entenderem mais ou menos o que a gente vai falar. E ele fez alguns comentários que eu achei interessantes, que tem a ver até com o que a gente acabou de ler. Uma das coisas que ele falou foi o seguinte: aquela ideia que quando eu tiver 10 milhões vou estar seguro, sabe? E daí você chega aos 10 milhões e percebe que na verdade precisa de 50. A conclusão é que a felicidade não vai vir da conta bancária, simplesmente não vai. E ele conversando com as pessoas que ele atende, não importava o quanto de dinheiro eles tinham, o problema é que eles sempre precisavam de mais para resolver os problemas que eles tinham. E eu imagino que alguém que está com 50 milhões não tem exatamente os problemas que a gente tem, né? Mas ele tem algum problema. E a gente às vezes negligencia isso, como se a gente normalmente olha para rico de duas formas. Ou acha que todo dia quando ele chega em casa ele coloca a cabeça no travesseiro e chora. Já ouviu isso? Ah, não, ele é rico, mas em casa ele chora, cheio de dor, e às vezes isso é mentira. Ou a gente acha que a vida é simples e tem tudo resolvido e eles não têm problema. E aí ele falou de uma outra coisa na relação com filhos, né? Quando você expõe seu filho, criança ou adolescente, a esse mundo de jatinhos particulares, restaurantes maravilhosos e férias em lugares incríveis, quando ele tiver 21 anos, vai ter a sensação de já vi tudo, já provei tudo, e se sentirá entediado. O rico fica entediado, gente. E daí começará a testar limites, seja com o uso de drogas ou comportamento de risco, para sentir adrenalina, só para ter a sensação de que está fazendo algo novo. Está vendo como é que ter muito dinheiro já era problema, gente? E a gente achando que só a gente tem problema, porque pega a BRT, né? Porque pega o metrô cheio de manhã. E aí ele falou ainda sobre os filhos, né? Que eles sofrem uma grande pressão, que contrasta entre a ideia de percorrer um caminho próprio, descobrir as próprias paixões e ter direito a errar e fracassar. E aí ele fala assim, em contrapartidas, muitos também sofrem com a falta de ambição. Para que eu vou cursar uma faculdade ou começar meu próprio negócio? Ter tanta riqueza pode ser deprimente, seja porque você deixa de ter propósito, seja porque você está sempre pressionado a se sair melhor do que os seus pais. E aí uma última frase que eu vou ler dele, ele fala assim, eu parei de jogar na loteria. Isso ele falando dele, né? Percebi os perigos de se ter tudo em excesso. E todos os dias eu tento ser grato por ter o suficiente e apenas o suficiente. Esse cara está tratando de gente que tem dinheiro à vera, gente. E essas pessoas estão enfrentando problemas porque tem abundância. Assim como tantos de nós estão enfrentando problemas porque tem escassez. E por que eu estou falando isso? Porque é isso que Jesus quer que a gente faça. Que a gente comece a olhar para isso da forma correta, e é o que a gente vai tentar ver um pouquinho hoje aqui. Porque se a gente não olhar da forma correta, isso vai começar a roubar de nós o que Deus tem para a nossa vida. E a verdade é que a gente ouve muita coisa por aí hoje, né? A gente é incentivado a buscar riqueza o tempo todo. Se você minimamente acessou a rede social nos últimos dias, com certeza apareceu alguma propaganda para você dizendo que se você começar hoje a trabalhar com marketing digital, não é? Você vai enriquecer mole, você está perdendo a sua oportunidade. Clica aqui embaixo, faça o meu curso, né? Que você vai ver que em 10 meses você fica rico com marketing digital, só não fica rico quem não quer. Não é esse o discurso? Você já não viu isso por aí? Quantas pessoas hoje, eu acho incrível isso, né, gente? Porque nem tem espaço para tanta gente ficar rico assim no mundo, nem tem tanto dinheiro assim para dividir. Está tão concentrado na vida de 2 ou 3 que não dá para dividir tanto assim. Então, a gente é incentivado o tempo todo a desejar riqueza, a desejar ter uma vida onde temos mais recursos do que temos o tempo todo. Quem aí no trabalho já não ouviu a pergunta de se vai entrar no bolão do final do ano da Mega Sena ou não? Da Mega da Virada. Todo ano eu ouço isso, gente. Todo ano eu falo assim, gente, dia 2 de janeiro a gente vai estar junto aqui igual e vocês vão estar com, sei lá, R$20 a menos. Você não vai entrar? Eu falei, não, você vai ficar aí sozinho. Eu falei, pior que não vou. Vocês vão estar aqui com menos dinheiro, eu ainda vou ter economizado uma grana. E aí eu lembro que eu vi uma vez um documentário, aleatoriamente, não sei por que eu vi isso, mas falando sobre jogadores que ganharam na loteria na Inglaterra, e diante de várias situações lá, todo mundo perdeu dinheiro, né? Que é uma coisa que acontece com alguma frequência. Mas me chamou a atenção uma senhora, né, que ela perdeu o dinheiro dela todo, alguns milhões de libras que ela ganhou, e ela perdeu o dinheiro todo em 2 anos, se eu não me engano. Já tem um tempo que eu vi isso. Acho que eu até já contei isso aqui, não lembro. Mas ela perdeu o dinheiro todo em 2 anos. Como que ela gastou todo o dinheiro dela? Ela acordava de manhã, ia no shopping, comprava a roupa mais maravilhosa e mais cara que ela gostava. E ela passava o dia.
No final do dia, ela dava roupa para alguém, ou jogava fora, e ia de manhã no dia seguinte no shopping e comprava outra roupa. Só que ela fez isso durante 2 anos, todos os dias. E ela gastou todo o dinheiro dela com isso. Por quê, gente? Porque nem todo mundo tem coração para ter dinheiro. E aí é que é o ponto. Porque se Jesus quisesse que todo mundo fosse rico, a gente seria. Nem todo mundo é rico, porque nem todo mundo tem coração para isso. O Senhor entrega nas nossas mãos aquilo que a gente tem capacidade de gerenciar. E nem sempre nós temos capacidade de gerenciar muito. Às vezes o que a gente precisa gerenciar é o que Ele está colocando na nossa mão, para que a gente seja fiel e então seja promovido. E as 2 últimas coisas que eu quero ver aqui de exemplo com você. Quem já ouviu falar de day trade aí também na internet? Pouca gente. Nem vou falar muito para não te incentivar. Mas enfim, é um tipo de investimento na Bolsa de Valores que tem um risco considerável e você faz literalmente todo dia, né? Você começa no dia e fecha no mesmo dia. E se você fizer o curso da galera, você vai multiplicar o seu dinheiro todo dia e vai ganhar 10 mil por dia. Mas aí olha que interessante, a FGV, a Fundação Getúlio Vargas, fez uma pesquisa uns anos atrás e eles conversaram com a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que tem o registro dos investidores, etc. E aí ela pegou basicamente todos os investidores que fizeram algum tipo de operação em day trade no Brasil, no período entre 2012 e 2017. Absolutamente todo mundo. Gente, se você vê alguém que está fazendo o curso, leva essa pesquisa para a pessoa. E aí, olha que interessante que eles encontraram. De todos, gente, eles conseguiram, pela parceria com a CVM, pegar todo mundo que fez. Não é amostra de pesquisa isso não, tá? São todas as pessoas. Eu não lembro qual é o número exatamente, mas são muitas milhares de pessoas. De todos que tentaram isso, 92,1% pararam em menos de um ano, porque estava dando ruim. Tá? Dos que seguiram, né, da diferença aí, 7,9% que continuaram, 97% perderam dinheiro. Só sobraram 7,9%. Desses 7,9%, 97% perderam dinheiro. Dos 3% que ganharam algum dinheiro, só 2,6% de 3% ganharam menos de R$300 por dia, que seria o equivalente a um salário de um mês de 20 dias úteis de R$6 mil. No investimento de alto risco, você ganhar R$6 mil no mês, na boa, a CLT está valendo. Tem até ticket de refeição, 13º, né? Então, gente, está claro que não funciona, né? Mas a gente ouve o pessoal dizer para a gente que a gente é pobre porque quer, que o que a gente tem que fazer é correr atrás. E o último dado alarmante, maravilhoso do nosso país, dados recentes indicam que o setor de apostas expandiu em torno de 734% desde 2021. O povo está colocando dinheiro em aposta para tentar ter mais dinheiro e viver uma vida de riqueza. Mais de 1,3 milhões de brasileiros ficaram inadimplentes, ou seja, em dívida, porque gastaram o dinheiro das contas em apostas. Olha que coisa interessante. Entre 23 e 24, 2023 e 2024, mais de 68 bilhões de reais foram gastos em apostas. Vocês acham mesmo que esse dinheiro está no bolso de quem apostou? Tem 75 mil bets trabalhando hoje no Brasil, vocês já viram? Ver jogo hoje do Brasileirão é maravilhoso, que a bet, assim, bet, só tem bet patrocinando todo mundo. E o estudo revela que 22% da renda das famílias brasileiras foi destinada à aposta. O pessoal está deixando de pagar conta, gente, para apostar, para tentar arrumar alguma coisa. E tem gente que está se matando por causa do jogo do tigrinho. Tá ligado? Então, gente, essa é a realidade do nosso país, essa é a nossa realidade, é isso que a gente ouve dizendo para a gente, que a gente tem que buscar a riqueza, que nós precisamos ter uma vida de riqueza para que isso faça de nós felizes, e essa é uma mentira, né? Então, hoje, como eu falei, a gente vai percorrer versículos aqui, porque eu não vou trazer ponto 1, ponto 2 e ponto 3, senão eu vou estar me sentindo o cara do curso, que vai te dizer ponto 1 e ponto 2 e ponto 3 para prosperar segundo a palavra, porque agora tem curso de gente dando os enigmas da Bíblia para você prosperar e ficar rico, gente. O código de Abraão, sei lá, sabe, os segredos das riquezas do povo judeu na Bíblia. Gente, eu estou falando isso de gente que é grande influenciador crente aí, e o povo está pagando. Tem gente aí anunciando coisa de evento, falando que é evento de Deus, de avivamento, mas que o ingresso custa R$3 mil. E que você chega lá e parece amor emocional para você ganhar mais dinheiro. É isso que o diabo está lançando sobre a nossa vida. Só que isso gera em nós angústia, porque a verdade é que nós todos não seremos ricos. Porque senão, quem será pobre? Né? Você viu que brilhante que eu fui agora, né?
Se todo mundo for rico, é porque ninguém é rico, todo mundo é igual, percebe? É uma questão de lógica. E nem tem dinheiro no mundo suficiente para a gente dividir para todo mundo ser rico, não cabe, é uma questão matemática, gente. Então isso é ilusão, isso é mentira, para vender. O que Deus quer é que nós olhemos para a riqueza de forma correta, mas a gente também não vai demonizar a riqueza hoje aqui. Porque a palavra diz, como a gente vai ver aí, ó, Provérbios 3,16, na mão direita a sabedoria garante vida longa, na mão esquerda riquezas e honras. Então ali a sabedoria, enquanto o próprio Deus, diz que na mão esquerda há riquezas e honras. A palavra diz que a riqueza está com o Senhor, então a gente não pode demonizar a riqueza, porque quem cria a riqueza é o Senhor, a riqueza vem dele, ele se anuncia como dono do ouro e da prata. Então a gente também não pode olhar dessa forma. Provérbios 22, no versículo 4, diz que a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Ou seja, não tem nada demais em ter riqueza, não tem nada demais, a palavra mostra para a gente isso. 1 Crônicas 29, 12, hoje o pastor leu esse texto pela manhã, a riqueza e a honra vêm de ti. Davi está ali falando isso, né? E tu dominas sobre todas as coisas, nas tuas mãos estão força e poder para exaltar e dar força a todos. Então, queridos, a riqueza não vem do inferno, a riqueza vem de Deus. O problema é o que o nosso coração faz com isso. O problema é que como o nosso coração olha para essas coisas. O Senhor deu riqueza para um monte de gente. Aí, ó, Eclesiastes 5,19. E quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los e a aceitar a sua sorte e ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. E o que me chama a atenção nesse texto? O Senhor concede a riqueza, mas Ele capacita a desfrutar. É um coração que é capacitado e preparado por Deus para desfrutar e usar a riqueza de acordo com o que Deus quer. Isso significa que nem todos nós teremos o coração para isso. Mais uma vez, eu vou repetir isso algumas vezes essa noite, nem todos nós temos coração, não é porque Deus não quer que nós tenhamos, é porque Deus não quer perder a gente, porque senão a gente troca Deus pelo dinheiro, e a palavra vai mostrar isso também, a gente vai ver. Mas enriquecer não é exatamente o problema. A gente vê na Bíblia aí, ó, Abraão, Isaac, Jacó, José. Gente, José saiu de preso para ser primeiro-ministro. Primeiro-ministro ganha bem, primeiro-ministro tem um salário legal. No Egito, então, salvando o mundo inteiro da fome, o salário dele devia ser top, participação nos lucros. Davi, gente, era pastor de ovelha, virou rei de Israel. Salomão, já falamos aqui, endinheiradíssimo, um homem cheio do conhecimento de quem Deus é, escreveu tanta coisa bacana até Eclesiastes que ele ficou chateado, né? Mas até o que está lá está bom, é bom. Esther, gente, a gente fala desses homens, mas e Esther, que virou rainha? Tu acha que Esther ficou pobre, virando rainha? A gente vê ali um texto que não fala muito sobre isso na vida de Esther, mas Esther se torna uma rainha, cara. Ela tem dinheiro na mão, ela tem poder para fazer a coisa acontecer. E também Jó, que a gente sabe disso. Então, a riqueza, querido, mais uma vez, não é o problema é o meu coração e o seu coração e como a gente vai lidar com isso. E mais ao mesmo tempo, por outro lado, para a gente encerrar a nossa introdução, a riqueza também não é necessariamente o sintoma, a característica ou o carimbo de uma vida abençoada. Porque senão, o que nós vamos dizer dos discípulos? O que nós vamos dizer desses homens e mulheres de Deus da história, que sofreram, que pregaram o Evangelho, que deram a sua vida pelo Evangelho, e que não conheceram a riqueza, mas conheceram o Senhor, e tiveram o coração no lugar certo para fazer aquilo que foram chamados para fazer? Se riqueza fosse sinônimo de uma vida com Deus maravilhosa, como a gente ia falar sobre a igreja perseguida, que a gente vira e mexe está orando aqui, pessoas que estão sofrendo, que estão literalmente sofrendo no corpo, por amor a Jesus, e essas pessoas estão vivendo o Evangelho, estão vivendo um relacionamento real com Jesus. Então a riqueza é de Deus, mas ela não significa que necessariamente Deus está presente, e a gente tem que ajustar o nosso coração para ter esse entendimento. Então eu quero olhar de fato agora um texto com você, que vai ajudar a gente a começar a ver como é que Deus pensa sobre riqueza. Eu quero que você abra comigo lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 6 também. E a gente vai percorrer esse texto, falando de cada um dos versículos, para ver um pouquinho do que Paulo está falando para Timóteo e ensinando a ele sobre a relação com dinheiro e com riqueza. E Paulo ali está instruindo Timóteo, se você perceber, como ele deveria pensar sobre esse tema. E é isso que a gente vai dar uma analisada hoje de forma breve, eu espero. Então, 1 Timóteo 6, a partir do versículo 6, diz assim: de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e da destruição.
pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Só até aí. Como eu disse, Paulo, então, está instruindo Timóteo em como é que ele se relaciona com esse tema. Então, a gente vai olhar alguns versículos aí, um a um, desse texto que a gente acabou de ler, para a gente começar a ver um pouquinho do que Paulo está mostrando ali. Então, o primeiro é esse, versículo 6, de fato a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Queridos, ali quando fala de piedade, fala de devoção, fala de relacionamento com Deus, basicamente. E o que o texto está dizendo é que uma relação com Deus, que tem o contentamento como parte, a satisfação, ela é fonte de lucro. Queridos, se relacionar com Deus é lucrativo, olha que coisa maravilhosa. Se relacionar com Deus, pensa comigo, quando a gente olha para lucro, lucro é o quê? É a diferença entre quanto custou para produzir e quanto foi vendido, e aí você tem o lucro. Só que na nossa relação com Deus, a gente só tem o lucro, porque a gente não teve custo. O custo ele assumiu. O custo ele assumiu na cruz, entregando o próprio Filho, derramando sangue, comprando a gente, pagando a nossa vida, pagando a nossa dívida, perdão. Então o custo dessa relação foi dele. Quem se movimentou para que essa relação fosse possível e acontecesse foi Ele. O que Ele nos entregou foi o quê? Foi o lucro, ou seja, acesso à presença dEle, conhecimento de Deus, vida eterna, vida em abundância, paz, alegria, prosperidade, tudo mais que a palavra promete para a gente. Mas acima de tudo, Ele entregou para nós o lucro de ter Deus morando dentro de nós. Portanto, a gente só ficou com a parte do lucro. E às vezes a gente está preocupado em olhar para o que a gente precisa do lado de fora, quando na verdade Deus já colocou o lucro todo dentro de nós. Porque se lucrar nesse relacionamento é ter o próprio Deus em nós, Ele estando em nós, a prosperidade está em nós, a provisão está em nós, e o que a gente precisa fazer é confiar, crer e esperar, porque Ele vai se manifestar. Só que o nosso coração é impelido o tempo todo a buscar uma riqueza que vai resolver todos os nossos problemas. É para lá que o nosso coração quer ir e é para lá que o mundo manda a gente ir, porque é isso que nós precisamos buscar, mas essa não é a realidade. A questão é que a gente vai vendo na rede social como todo mundo está começando a investir o seu dinheiro e ganhar tanto dinheiro. A gente vê gente que a gente conhecia, eu e Léo conhecemos algumas pessoas assim, né, Léo? De gente que era normal igual a gente, agora está andando de carro super, ultra, mega importado e morando em altas casas, etc. Porque investiu aonde, gente? No marketing digital. E a gente começa a ver lá, todo mundo dando certo, todo mundo ganhando mais dinheiro que a gente, todo mundo viajando em um monte de lugar, só que você não sabe que a galera está viajando para a Europa para comer no McDonald's, porque não tem dinheiro para ir no restaurante, mas na foto ela está em Londres. E a gente vai se acostumando a achar que o que a gente precisa para ser feliz é até mais do que temos. E outro ponto desse texto é que diz que é um relacionamento, uma piedade com contentamento, com satisfação, com entendimento de que o que Deus coloca em nossas mãos é suficiente para o momento em que nós estamos vivendo. Querido, eu quero te dizer nessa noite, você tem nas suas mãos hoje o suficiente para viver o tempo que você está vivendo. Você pode até dizer para mim assim, olha, mas está faltando, mas está muito apertado, está muito ajustado. Querido, você tem o Senhor e Ele se manifestará no tempo certo. Quando eu digo que você tem o que você precisa, não é só o dinheiro que você está recebendo no seu salário, você tem a palavra, a fé, a promessa e a garantia de que Ele se manifestará na sua vida, querido. Não é uma questão de ideia, de muito tentar ou de muito desejar, mas de confiar e crer que o Senhor está no controle de tudo. Então o nosso relacionamento com Deus ele é lucrativo, mas ele precisa ser com contentamento. A gente vai falar um pouquinho mais dessa questão de satisfação também. Então essa é a primeira coisa que a gente vê nesse versículo 6. No versículo 7, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Olha que interessante o que Paulo está falando. Ele está explicando para Timóteo que a verdade é que eu e você não somos donos de nada. Absolutamente nada. Tudo que você tem hoje, que você chama de seu, se o Senhor volta hoje, nada é mais seu. Tudo fica. Tudo ficará aqui. A gente não leva nada porque a gente não trouxe nada, e foi assim que o Senhor escolheu. Ele poderia ter escolhido diferente, né? A galera na antiguidade pensava isso, né? No Egito o pessoal botava um monte de ouro lá, um monte de coisa, porque acreditava que você ia levar lá, chegar para o barqueiro. Eu nunca lembro se o barqueiro era da Grécia ou do Egito, mas tinha a história do barqueiro. Você dava moedinha, acho que a moedinha para o barqueiro era na Grécia, né? No Egito. Mas tinha uma história que você pagava para alguém lá, para ficar num lugar bacana em algum lugar.
Porque existia essa ideia de que era possível se levar aquilo que se conquistou aqui. Paulo está dizendo isso aí, olha, a gente não trouxe nada e a gente não vai levar absolutamente nada, porque a verdade é que eu e você não somos donos de nada. O Senhor é dono de todas as coisas, porque Ele não só tem o poder de usar as coisas de acordo com o propósito dEle, mas foi Ele quem trouxe as coisas à existência. Então, se Ele tem o poder de pegar o nada e do nada trazer à existência, o que existe agora é dEle. E se Ele é o dono de todas as coisas e Ele vive em nós, querido, a paz já está instalada, porque a provisão é daquele que é dono de todas as coisas. Sabe uma coisa que me chama a atenção quando você vai ler no Antigo Testamento? Quando ele fala de Nabucodonosor, tem um texto que ele diz, Nabucodonosor, meu servo. E eu acho isso maravilhoso, porque Nabucodonosor não disse para Deus que era servo dele. É Deus falando, Ele me serve, porque toda e qualquer coisa serve ao Senhor, porque Ele é soberano sobre tudo. Então, se você está numa situação financeira hoje, em que no seu trabalho as pessoas dizem para você que não vai melhorar e não vai dar, confie na palavra que o Senhor te der, porque tudo serve a Ele. O seu trabalho hoje serve a Ele, o seu chefe hoje serve a Ele, o chefe dos seus pais serve ao Senhor, e se o Senhor mandar uma palavra, a situação vai mudar em nome de Jesus, porque tudo serve ao Senhor. Ele fala, Nabucodonosor, meu servo, é dele, pertence a Ele, e Ele pode fazer o que Ele quiser. E isso precisa instaurar em nós tranquilidade e segurança, querido, porque a gente não tem nada, mas Ele tem tudo, e isso é suficiente para nós. Eclesiastes, Salomão falou mais ou menos a mesma coisa, o homem sai nu do ventre de sua mãe, e como vem, assim vai, de todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. O que Salomão está dizendo é que, embora a gente precise trabalhar e gastar, né, o nosso esforço nisso, a gente precisa da nossa renda, a gente precisa e quer, né, realizações, dar uma condição melhor para a nossa família, conquistar coisas, isso não é o problema, mas o que a gente não pode é ter uma mentalidade de posse de algo que não é nosso, porque no fim das contas isso vai ficar, querido, a gente vai embora sem absolutamente nada. Na verdade, tem uma coisa que a gente vai carregar, tem uma coisa que o Senhor conferiu a nós, a palavra diz que Ele nos selou com o Espírito Santo, e Ele nos conferiu uma identidade, e essa identidade é de filhos de Deus, e essa é a única coisa que eu e você precisamos levar dessa terra, uma identidade que foi nos conferida, porque essa eternidade nos dará acesso ao céu. Então a nossa preocupação maior não precisa ser produzir riqueza para ter uma vida boa, precisa ser o mais filho que nós pudermos ser, termos a maior consciência de filiação possível, porque esse selo de filho me leva para a eternidade, mas as minhas riquezas não. A sua vida seria melhor se você tivesse mais dinheiro hoje? Eu tenho certeza que sim, porque você ia fazer tanta coisa legal, não ia? Pensa aí, você já está até pensando agora, só porque eu falei, tanta coisa que você queria comprar, tanto lugar que você queria conhecer, tanta coisa que você queria fazer, tanta gente que você queria ajudar, querido, mas confie no processo do Senhor. O Senhor confiará nas suas mãos tudo aquilo que você puder receber, e você usará isso para a glória do Senhor, com um coração ajustado, correto, sabendo que tudo que chega até as nossas mãos pertence a Ele. Nós não somos donos de nada, nós não temos nada, e quando a gente entende que a gente não tem nada e que tudo vem dEle, a gente começa a entender que a preocupação pode ir embora. Eu não tenho nada, nada é meu, nada me pertence, tudo me foi confiado para que eu apenas seja mordomo dEle e cuide das coisas dEle, para que então eu possa me apresentar diante dEle na eternidade como um servo bom e fiel, para que eu possa ouvir e você possa ouvir, entre no descanso do seu Senhor. Não tenha moedinha para o anjo na porta do céu, querido, não tem. O que ele vai querer saber só é se nós somos filhos e se nós conhecemos nosso Pai, e isso é o que nós precisamos para entrar no descanso do nosso Senhor. Então a gente não tem nada, querido, então não se preocupe com o que você não tem, não é seu, porque o Senhor vai trazer para você, amém? Versículo 8, pois por isso, tendo o que comer e com o que vestir, nos estejamos com isso satisfeitos. Olha que legal, gente. Paulo tinha tantos poucos problemas, né, gente? E pensando nessa coisa de ter pouco problema, se você olhar e ler o livro de Atos, ou a Bíblia como um todo, você vai vendo que conforme a humanidade cresceu, né, se desenvolveu, foi aprimorando a forma da gente existir, a gente criou complexidade. Hoje você fica preocupado em ter que trocar o seu smartphone. Há anos atrás essa preocupação não existia, e esse custo não existia. Hoje a gente tem que se preocupar com a nossa conexão de internet, com o nosso pacote de dados do celular. Por quê? Porque você tem que estar conectado. O mundo está acontecendo lá fora. Você está olhando para a tela do celular, mas o mundo está acontecendo lá fora.
Por quê? Porque isso hoje é uma necessidade, mas não era. Então, conforme a humanidade foi se desenvolvendo, ela foi criando formas de se complicar, foi criando complexidade, foi criando necessidade de ter mais dinheiro, para gastar mais dinheiro, para manter uma vida que é cada vez mais complexa. Então, de fato, a vida de Paulo devia ser um pouco mais simples, ele não tinha tanto problema para se preocupar em relação à grana. Mas a verdade, queridos, é que nós cremos que a palavra ela atravessa o tempo. E se para ele era possível viver uma vida de contentamento, para mim e para você também é. Porque se não for, a gente está dizendo que Deus não consegue fazer isso, mas Ele consegue, porque a satisfação e o contentamento vem dEle. Não é uma coisa que nós nos esforçamos para ser, nós nos esforçamos para receber dEle isso. Ah, porque Ele não quer dar? Não, porque Ele já deu, mas porque a gente às vezes dificulta a nossa situação de receber. E contentamento e satisfação, querido, faz parte de uma relação saudável com Deus. Nós precisamos entender que quando a gente se satisfaz, a gente está reconhecendo que o que Ele já nos deu é bom e suficiente. Porque pensa só, se você ficar insatisfeito com a vida que você tem hoje, ficar reclamando e murmurando e questionando e sonhando sempre com o melhor, se Jesus voltar hoje, você vai para o céu insatisfeito. Olha que coisa triste. Você vai para o céu chegando para Deus e falando assim, pô Deus, que legal que eu cheguei, mas lá embaixo estava tão ruim. A vida não estava legal. A vida não estava legal, está entre parênteses assim, o Senhor não fez o seu trabalho direito. Por quê? Porque fulano teve mais, porque fulano ganhou mais, porque fulano foi promovido, porque fulano viajou para onde eu não viajei. Querido, o Senhor está nos chamando a reduzir complexidades na nossa vida. Ser satisfeito, é óbvio que Paulo está falando de necessidades básicas, né? Comer e nos vestir, e o ponto não é esse. O ponto é entender que o que chega às nossas mãos é suficiente para nós podemos descansar nisso. Mais uma vez, você já tem o que é suficiente para você ter uma boa vida hoje. Você não precisa de mais do que isso, porque se você precisasse, o Senhor já tinha te dado, e se Ele não te deu é porque está tudo bem. Exercite a satisfação e o contentamento com aquilo que te foi dado, porque sempre haverá um iPhone novo. Sempre. Todo ano, você pode ter certeza. Sempre vai haver um curso novo, sempre vai haver um MBA novo para você fazer, sempre vai haver um país que você não foi, porque de vez em quando a gente cria um país, né? Vocês sabem disso. Passa um tempo, a gente cria o país, você fala, não fui lá. E se você for, como eu já vi um cara que eu vejo às vezes no YouTube, que ele já foi para todos os países do mundo, ele não conseguiu visitar o país inteiro em todos os países do mundo. Nunca será possível ver tudo, mas a gente jura que é só ter dinheiro que a gente consegue, e não é. Portanto, se você só conhece a Tijuca, glória a Deus por isso, conheça a Tijuca da melhor maneira que você puder. Só não vira aquele tijucano chato, por favor. Não faz isso. Mas sabe, sim, a gente precisa começar a fazer isso, gente, exercitar gratidão, exercitar satisfação. O que eu tenho de Deus para mim é bom, sabe? O que Deus te deu é bom, é suficiente. Seja feliz com o que você tem nas suas mãos, querido. Isso é o que Deus quer para você, porque ser fiel no pouco não é aguentar até melhorar. Já pensou isso? Já te deu essa sensação? Seja fiel no pouco, que o Senhor vai te colocar no muito. Você fala assim, deixa eu aguentar que está ruim a beça, mas deixa eu aguentar que uma hora dessa eu chego lá em cima. Não é assim que funciona, querido. Ser fiel no pouco é falar assim, Deus, eu só tenho isso aqui, mas eu estou bem, vamos com isso aqui. Senhor, se eu for para o céu hoje tendo vivido isso aqui, eu estou bem, vamos com isso aqui. Está tudo bem. Porque o alvo, querido, não é aqui é temporário, aqui é passageiro, aqui a gente não é dono de nada. O alvo é a eternidade. A riqueza é ter Ele em nós, querido, não é desfrutar de coisa na terra. Mas Deus é tão bom que Ele nos garantiu prosperidade, uma vida boa nessa terra. Então nós vamos viver uma vida boa se a gente escolher, como a palavra diz. Mas o nosso coração não pode estar nisso. O nosso coração é impelido a desejar cada vez mais. Você vai descobrir isso. Aí você fala assim, cara, nunca trabalhei, não tenho renda. Espera. Ainda estou na faculdade, nem sei como é que é isso. Quando você entrar no seu primeiro estágio, você vai entender. Você vai entender. Não importa o salário que bata na sua conta bancária. No mês seguinte, você vai achar que você precisa de mais. É por isso que o brasileiro, não lembro agora a porcentagem, mas sei lá, 60%, 70% dos brasileiros estão endividados. Porque é sempre necessário viver com algo mais do que você tem de fato, do que Deus te conferiu. Então, queridos, satisfação tem tudo a ver com entender que o Senhor está no controle. A palavra diz que a um Ele deu 5 talentos, a outro Ele deu 2 e a outro Ele deu 1. Por que Ele não deu 5 para todo mundo? Mais uma vez, porque o que tinha 5 tinha coração para receber 5. O que tinha 2 tinha coração para receber 2. E quem é que se enrolou? Quem é que se enrolou? Quem tinha muito?
Quem era o rico que deitava no travesseiro e chorava? Quem errou e quem desagradou, quem se enrolou, foi o que recebeu 1, não foi o que recebeu 5. Porque a gente podia dar até lição de moral, né? Tá vendo lá? Tinha muito, fez besteira, Jesus ficou triste com ele. É isso. Mas não, quem se enrola é quem teve 1. Por quê? Porque ele teve medo. Ele teve medo de usar o que foi colocado na mão dele. E esse é o outro lado da moeda, querido. A gente pode desejar muito a riqueza, mas por outro lado, a gente pode desejar muito manter o que temos com medo de perder. E isso eu posso falar para você, te dar aula sobre isso, que o que eu fiz na minha vida foi medo de um futuro que pode não ter o que você quer ter. Medo de o que você tem hoje, se você usar, pode prejudicar amanhã e você não ter. E o que isso significa é, eu não confio em Deus para Ele prover amanhã. Quando a gente olha e fala assim, não, eu não posso fazer isso, eu não posso desfrutar disso, o Senhor me deu, mas eu não posso usar isso aqui agora, porque eu tenho que cuidar do meu futuro, eu tenho que isso. Planeje, cuide do seu futuro, seja responsável, junte dinheiro, se prepare para os dias que virão, mas não seja avarento. Não olhe para a riqueza com medo de perdê-la, achando que o Senhor não vai prover. O maná caía todo dia, e ele vai continuar caindo na forma de salário, de renda, de venda, não seja lá a maneira como chega dinheiro para você. A gente não pode ir para nenhum extremo, querido, a gente não pode desejar cada vez mais, mas a gente também não pode ter medo de ter menos do que a gente tem, porque senão a gente fica amarrado dos dois lados, e Satanás vai oprimir e escravizar a gente o tempo todo com isso. Então a gente tem que ficar muito atento, querido, para ter satisfação em todos os sentidos, para se satisfazer no sentido de se contentar da forma mais positiva possível, de olha, Deus me deu e é bom, mas se satisfazer também para desfrutar daquilo que o Senhor te deu. Não tenha medo, haverá provisão amanhã, haverá provisão amanhã. O dólar vai subir? Vai. A situação vai piorar? Vai. O tarifaço está aí para derrubar a vida de todo mundo? Tá. Mas, querido, a garantia da promessa é Ele. É Ele. A garantia da promessa não é o que a gente faz, a garantia da promessa é Ele, porque Ele disse que Ele zela pela palavra dEle para cumprir tudo aquilo que Ele disse, ou seja, Ele prometeu, e a garantia que nós temos de que vai acontecer, é que Ele está olhando para o que Ele prometeu, e Ele vai cumprir. Então a gente tem que começar a buscar essa satisfação na certeza de que o amanhã, é amanhã, gente, e hoje está bom a beça, amém? Você está dormindo, está acordado, está mais ou menos? Teve um mais ou menos aí, beleza, já gostei da sinceridade. Então, gente, a gente precisa confiar em Deus e deixar que Ele decida o que Ele vai depositar nas nossas mãos, porque Ele sabe melhor do que a gente, Ele conhece o nosso coração. Versículo 9: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. O que Paulo está falando aí, queridos, é que quem está com o coração em buscar riqueza, está disposto a fazer de tudo para alcançar, vai passar por cima de qualquer coisa. E o que a gente vê ali, é que o homem cai em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos. Isso aí está dizendo que no final das contas, quando a gente deixa o nosso coração ir para um lugar de buscar riqueza, nós corremos o risco de começar a comprometer aquilo que é valioso. A gente começa a aceitar que determinadas coisas podem ser possíveis, porque nós temos um objetivo. Só que o Senhor não nos chamou para negligenciar nada do que Ele fez, nada do que Ele disse para nós. O que está na palavra precisa ser valorizado, ponto. Quando a gente começa a deixar que a riqueza ganhe espaço no nosso coração, a gente começa a aceitar fazer... a gente pode começar a aceitar fazer coisas erradas no nosso trabalho, para que a gente consiga aquela promoção. A gente pode aceitar fazer algumas conversas não corretas para conseguir concretizar aquela venda. Eu já ouvi de pessoas que trabalham com vendas e tal, falando assim, não, para vender não tem como falar a verdade, senão não tem como. Aí você fala, pô, mas o cara é crente. Você acha que fulano fala a verdade quando ele vai lá apresentar e vender? Então, assim, é claro que não. Aí eu falei, mas o fulano é crente. Como é que é isso? Mas por quê, queridos? Porque o desejo pela riqueza leva a gente a comprometer o que Deus falou para a gente. E aí Deus estabelece uma série de coisas na nossa vida, mas o nosso coração, ele está disposto a negociar a palavra de Deus para que a gente consiga alcançar mais do que o Senhor nos confiou. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso.
Provérbios 23, a partir do versículo 4 e 5, ser rico não é a coisa mais importante do mundo, por isso não use todo o seu tempo e bom senso para ganhar dinheiro. Para que se dedicar tanto às riquezas? Elas desaparecem num instante como uma águia que voa para longe. Salomão está dizendo que não vale a pena, gente, que não vale a pena se esforçar por isso, que não vale a pena correr atrás disso, porque senão a gente está colocando o nosso coração em risco. O que é melhor, a gente gastar dinheiro tentando correr atrás da riqueza, ou gastar tempo, correndo atrás da riqueza, ou gastar tempo focando a nossa vida em servir ao Senhor da melhor forma possível, para que Ele acrescente o que Ele quiser na nossa vida? Porque a gente pode alcançar a riqueza, querido, e eu posso dizer isso com certeza. Se você impelir o seu coração para isso, você pode alcançar, mas será que você vai alcançar a riqueza que eu vou alcançar a riqueza com o Senhor? Porque alcançar é o de menos, querido. É possível, tem um monte de gente que consegue, mas alcançar com Ele, será que eu e você estamos dispostos a negociar a palavra de Deus para ter um pouquinho mais, para viver uma vida um pouco aparentemente melhor, né? É melhor gastar o nosso tempo com o Senhor, querido, não vale a pena, porque a palavra dele diz para a gente que não vale a pena. Impelir o nosso tempo nisso e buscar isso a qualquer custo não vale a pena. E talvez você esteja pensando aí, cara, mas eu nem estou fazendo isso, por que você está falando isso tudo aí, né? Nem vale a pena prestar atenção no que você está dizendo, de repente pode estar passando na sua cabeça, porque você não vive isso. Mas uma coisa eu posso te dizer com certeza, você vai ser tentado nessa área a vida toda, a vida inteira. Por que você vai ser tentado nessa vida toda, assim como eu sou tentado nisso a vida inteira? Por causa do versículo 10, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. O que aconteceu com quem amou ao dinheiro? Ficou infeliz? Ficou deprimido? Ficou triste, chateado, perdeu os amigos? Abandonou a fé, querido? Jesus fala em um determinado momento que nós não podemos servir a dois senhores, correto? Um senhor é Ele, o outro senhor é quem? Percebe? Essa é a ferramenta que o diabo vai usar a vida inteira contra nós, para tentar roubar de nós o que Deus tem para nós. É o que a palavra nos mostra, querido, foi Jesus que falou, não é a minha opinião. Haverá uma batalha constante contra isso. Por quê? Porque daí Satanás consegue tirar todos os males, é o que a palavra está dizendo. Desse lugar, desse amor, desse coração que tirou o seu foco do Senhor e colocou o foco no dinheiro, nesse lugar, Satanás tira todos os males possíveis nessa terra. Por isso, a nossa relação com riqueza, com dinheiro, ela é fundamental para protegermos aquilo que o Senhor quer fazer nessa terra, para lutarmos contra todos os males que Satanás está manifestando nessa terra. Nós precisamos proteger o nosso coração, querido. E eu acho interessante de Paulo falar ali que é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males, porque Jesus vai dizer que os dois principais mandamentos envolvem amor. Então, o primeiro mandamento, a gente ama a Deus acima de tudo, e o segundo mandamento, a gente ama o outro como a nós. E o que é que rouba de nós a fé? O que é que faz a gente deixar de servir ao Senhor? É um amor a outra coisa. Há sempre uma relação de amor. A questão é que a gente sempre acha que a gente não ama o dinheiro. Só que desejar ter muito, ou segurar para não deixar de ter o que chegou até a sua mão, é tanto amor quanto. E nós somos tentados nessa área, querido. A gente é tentado pelo desejo da riqueza ou pelo sofrimento da avareza. Sempre, sempre. E isso não vai mudar. Hebreus 13:5, conservem-se livres do amor ao dinheiro e olha o contentamento mais uma vez, contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei, querido. Olha que texto maravilhoso. Há um contraponto ali. Há ali um amor ao dinheiro que vai tentar roubar de nós a satisfação e o contentamento, mas há ali uma garantia de que o Senhor está em nós e que Ele não nos abandonará nunca. Portanto, o que a palavra está dizendo para nós nesses textos é, não corra atrás disso. Se o Senhor tiver isso para você, Ele vai te dar. Não gaste o seu tempo buscando isso, porque se o Senhor quiser te dar, Ele vai te dar. Isso não precisa ser uma preocupação minha e sua, isso não precisa ser um desejo, isso não precisa ser um sonho nosso, porque isso compromete a nossa relação com Deus. A maneira como Jesus está querendo que a gente pense sobre dinheiro é, deixa que Ele cuida disso, e vamos a gente cuidar só de viver com Ele,
Porque o Senhor vai acrescentando, querido, Ele vai colocando mais. Ele não nos deixa, Ele não nos abandona. O Senhor não está alheio à sua vida. O Senhor não está alheio aos seus sonhos, aos seus desejos, querido. Ele não está. Tem um texto que me chama muita atenção na palavra, quando Natan vai falar com Davi, e é um dos textos mais lindos que eu vejo na Bíblia, e um dia, Deus tem falado algumas coisas no meu coração sobre isso já há algum tempo, um dia a gente vai conversar sobre isso, especificamente, sobre essa coisa de satisfação e contentamento, mas Natan está ali falando para Davi e tal, e aí uma das coisas que ele fala, eu não vou lembrar exatamente agora como é que está escrito, mas ele diz que, olha, eu te dei as mulheres de Saul, eu te dei o reino, eu te dei a riqueza, eu te dei tudo. Deus fala para ele, eu te dei tudo. E aí o que mais me chama a atenção é que Deus fala assim, se isso não fosse suficiente, eu teria te dado mais. Olha que coisa maravilhosa. Deus deu tudo para Davi, tudo. Isso não foi suficiente para segurar o coração de Davi. Mas Deus olha para ele, no momento em que ele cometeu um erro absurdo, e fala para ele, olha, eu te dei isso tudo, mas se não fosse suficiente, eu teria te dado mais. Queridos, isso mostra para nós que Deus quer nos satisfazer de uma forma tão profunda que eu e você não entendemos. O que Ele quer depositar em nós é muito maior do que eu e você estamos desejando ter. Consegue entender isso? Se não for suficiente, eu te dou mais. Olha que loucura! Porque Ele já tinha tudo o que era possível ter naquele tempo. Não existia mais nada que seria possível ter em termos de prosperidade, de abundância e de uma vida rica, além do que Davi tinha. Só que Deus olhou para ele e falou, eu te daria mais, porque ali Deus está revelando o seguinte, olha só, eu tenho o desejo de satisfazer você. Olha que coisa louca, cara, como é que Deus age com a gente. Só que a gente está se preocupando em nos satisfazer, em realizar os nossos sonhos e buscar as nossas conquistas, e Deus está falando para a gente, olha, não está suficiente, eu vou te dar mais, eu quero te dar mais. Só que a gente tem que, soltar a mão. Lembra daquela coisa? Solta o cabo da nau? Lembra? Que isso aí. Quem riu é quem lembra, velho. É porque eu ouvi em casa, o pai e a mãe ouvindo a música, né? Quando eu me converti, ainda cantava isso, gente. O que Deus quer é que a gente solte o negócio lá e deixe a certeza de que Ele não nos deixa, nos abandona, crescer dentro de nós. Porque Ele está pronto para satisfazer a gente. Tem um outro texto aí também relacionado a isso, Provérbios 11, 28, quem confia em suas riquezas cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. O que ele está dizendo também aí nesse texto, que tem a ver com o versículo 10 lá, é que não dá para confiar na riqueza, querido, porque no versículo 10 vai dizer ali no finalzinho, e atormentaram a si mesmos com muitos sofrimentos. Percebe que não foi o diabo que ele se levantou? Percebe que não foi o inferno que estava furioso contra ele? Foram aqueles que decidiram amar o dinheiro, que cobiçaram o dinheiro, foram essas pessoas que atormentaram a si mesmas com sofrimento. Não é o diabo que faz isso, querido, mas somos nós que fazemos a nós mesmos. Porque ali não é o ter muito ou ter pouco, mas é o amar, é colocar o coração nisso, é buscar satisfazer a nós mesmos. Isso gera em nós sofrimento, a palavra já está avisando para a gente. Então a gente precisa olhar de forma muito criteriosa. Viver uma vida justa e íntegra diante do Senhor, querido, vai fazer a gente florescer. É o que diz ali, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Por quê? Porque o Senhor semeará em nós o que é necessário. O Senhor colocará o adubo necessário para que essa semente cresça, se desenvolva, cresça, gere frutos. Ele vai adicionar o que é necessário. E está dizendo ali que eles florescerão. Você e eu, nós floresceremos. Não é uma questão de se, mas é que tem, não. Haverá, nem sei qual é a palavra do florescimento aí desse negócio. Florescimento faz sentido? Não sei, mas é isso, vai florescer. É isso que o texto está dizendo para a gente. Não confia naquilo que não é nosso, não confia naquilo que vai ficar se a gente for para o céu agora. Confia no Senhor, porque Ele não nos abandona e Ele vai fazer a gente florescer, querido. Para a gente poder terminar, então, eu quero ler esse pedacinho aí, Então Jesus disse aos discípulos, digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E eu vi uma reflexão esses dias muito interessante do Douglas, lá no Dizoscópio. Não era de forma geral, como a gente está falando aqui, era uma coisa mais específica, mas se aplica. E aí Jesus está comentando isso com os discípulos depois da história do jovem rico, que o jovem rico não quis vender tudo o que tinha.
Então, Jesus está colocando ali que a riqueza, ela é uma condição ou uma característica da vida de alguém que dificulta para essa pessoa entrar no céu. E aí o que me chama a atenção nisso, que foi mais ou menos essa reflexão que o Douglas estava fazendo de maneira focada, mas que serve para a gente aqui hoje também, todos nós aqui desejamos ser ricos, vamos ser sinceros? Não precisa nem falar, não precisa nem levantar a mão que é desnecessário, ninguém vai levantar e falar assim, não, meu sonho é ser pobre, desde pequenininho, não é? A Isa tinha uma amiga que era muito engraçada, que ela falava que quando ela era pequena o sonho dela era ser caixa de mercado. Aí todo mundo fala, cara, como assim? Por que seu sonho é ser caixa de mercado? Nada contra ser caixa de mercado não, tá gente? É uma benção. Mas ela falou assim, não, é porque eu achava que o dinheiro ficava todo para ela, para a menina do caixa. Tadinha, né? Nem sabia. Então todos nós sonhamos com isso, desejamos isso, né? Vocês estão aí fazendo Enem, né? Estudando, se preparando. Eu tenho certeza que vocês pensam em ter um salário alto, né? Fazer várias coisas, ver, e eu não vejo problema nenhum nisso não, tá gente? Deus tem o melhor para nós, amém? Deus quer confiar nas nossas mãos a riqueza que está por aí, para que a riqueza nas nossas mãos possa servir a Ele. Então, eu não tenho nada contra isso, como eu falei no início, a ideia não é demonizar isso não, vem dele, mais uma vez, o problema é o nosso coração. Só que quando a gente deseja isso, você vê que vários versículos falaram de desejar, de amar, quando a gente deseja isso, a gente está desejando ter em nós uma característica que Jesus disse que dificulta a entrada no céu. Olha que coisa, eu quero ser rico, e aí Jesus fala, é muito difícil um rico entrar no céu, mas eu quero ser rico, mas é difícil, é mais complicado. Depois ele vai falar assim, ó, então, os discípulos perguntam, então quem é que pode então ser salvo? Ele fala, para o homem é impossível, mas para Deus é possível. Então é possível para o rico ir para o céu, gente. Rico não, se você é rico, você não vai para o inferno não, está tudo bem, você está na internet aí vendo a gente, você é rico, se você servir a Jesus, entregar sua vida para Ele, se comprometer uma vida real com Ele, você vai para o céu, querido. A riqueza não vai te roubar do céu se o seu coração estiver em Jesus, está tudo bem. E se esse é o seu caso aqui hoje, também está tudo bem. Só que talvez o nosso coração esteja desejando que a gente se torne aquilo que dificulta a nossa entrada no céu. E não é isso que Deus tem para nós. Talvez Deus queira que você seja rico, talvez Deus te leve para lá, mas deixa Deus te levar para lá com o coração certo, porque quando você chegar lá, querido, você vai desfrutar de uma vida maravilhosa, porque você vai estar desfrutando do Senhor na riqueza. Você não vai estar desfrutando da riqueza que o Senhor te deu, você vai desfrutar do Senhor na riqueza, e essa riqueza se transformará em generosidade. Mas talvez você não chegue lá, talvez eu não chegue lá, e não tem problema, porque o que o Senhor está falando é, seja satisfeito com aquilo que eu te dei, confia em mim, que eu sei melhor do que você o que eu estou fazendo. Porque, querido, você pode ter certeza que se você não chegar lá para ser rico, a tua vida será maravilhosa, e você vai desfrutar do Senhor na situação que Ele te colocar. Sabe por quê? Porque Ele está levando a gente para o céu, Ele não está levando a gente para uma vida mais legal na terra, Ele está levando a gente para o céu, para viver com Ele, e esse é o maior compromisso dele conosco, porque Ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para quê? Qual era o objetivo final? Não era uma vida maravilhosa na terra, embora isso faça parte, porque Jesus vai mostrando que isso faz parte, mas o objetivo final é para que todo aquele que nele crê tenha o quê? A vida eterna. Não é a riqueza, não é a vida de abundância financeira, é a vida eterna. Mas uma vida de riqueza nessa terra com o Senhor também te leva para a vida eterna. Uma vida nessa terra sem riqueza com o Senhor te leva para a vida eterna, querido. E lá nós vamos desfrutar de toda a riqueza que Ele tem para nós. Lá não vai ter mais boleto, para a glória de Jesus. Só que assim como não vai ter boleto, não vai ter mais o lugar que você queria conhecer, não vai ter mais o iPhone que você quer comprar, não vai ter mais todos os sonhos materiais e financeiros que você tem, também não vai ter mais isso. A gente só olha para o que é ruim que não vai ter, mas o que é bom também não vai ter mais. Vai ter Ele, e a gente vai ter comunhão com Ele, e a gente vai conhecer Ele, a gente vai vê-lo face a face, a gente vai experimentar de algo que a gente não experimentou. É isso que Deus está fazendo com a gente, é para lá que Deus está levando a gente. Esse é o compromisso do Senhor com a gente. Portanto, a palavra de hoje, ela é para ajustar o nosso pensamento sobre como nós devemos lidar com a riqueza e o dinheiro na nossa vida, qual o lugar que isso tem que ocupar em nós,
Porque não é um problema você querer ter uma vida melhor, não é problema você querer ganhar mais, como eu falei, mas isso precisa estar no lugar correto e ajustado. E o último texto que eu quero ler, esse aí, Lucas 12:15. Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. O que Jesus está falando é assim, ó, a nossa vida financeira e o que a gente tem, não diz quem a gente é. Para Ele, se a gente falou aqui hoje que Ele é dono de tudo, não faz diferença para Ele. Não faz, porque a nossa vida não é isso. A nossa vida não é o dinheiro que você precisa, querido, não é o dinheiro que eu preciso. A nossa vida não é os nossos sonhos, não é o carro que a gente quer comprar e a casa. Ele nos dará, porque Ele é bom, porque Ele, se não for suficiente, Ele quer dar mais para a gente. Esse é o nosso Deus. É um Deus que diz para a gente provar nele, que Ele vai abrir as comportas do céu sobre nós e que não vai ter mais lugar no celeiro para a gente guardar, você entende? Essa é a proposta de Deus para nós. Só que eu vou ter um tamanho de celeiro, você vai ter um tamanho de celeiro. O ponto é, o celeiro estará cheio e nós não teremos mais onde colocar as coisas, mas cada um terá o celeiro do tamanho do seu coração, que encaixa no coração e que não rouba o nosso coração dele. Portanto, a sua vida financeira hoje não define quem você é. A sociedade divide entre classe A, B, C e D, entre pobre, rico, classe média. Não, a gente só tem uma coisa que nos define, que é a nossa filiação no Senhor, que é podermos dizer que nós somos filhos de Deus, e sendo filhos de Deus, nós vamos poder acessar uma eternidade que está preparada para nós, onde haverá o quê? Ruas de ouro, querido. Olha, às vezes a gente vai viver a vida inteira, não vai ter acesso a um negócio de ouro, mas a gente vai chegar no céu e tem uma rua de ouro para eu e você caminharmos. Sabe o que eu vejo nisso? Eu não vejo nisso riqueza, eu vejo nisso um Deus que está preparando com amor um lugar maravilhoso para que eu e você possamos pisar. Nós vamos pisar sobre ouro, num lugar que está sendo preparado para nós por amor, querido. Ele é a riqueza, Ele é a vida abundante, Ele em abundância, Ele é a prosperidade, Ele é tudo que nós precisamos para nos satisfazer. E você chegará no lugar onde o Senhor tem para você, mas deixe o seu coração ser ajustado por Ele, para o tamanho de celeiro que Ele separou para você, para que então Ele possa encher, e então você não tenha mais onde colocar. Isso, não ter mais onde colocar, é satisfação plena. Portanto, nessa noite, é uma noite da gente sair daqui refletindo sobre como a gente olha para a riqueza, que lugar isso está ocupando de posição na nossa vida, para que então a gente possa ajustar e pensar sobre riqueza como Jesus pensa, porque a gente viu aí hoje um monte de coisa de como Ele pensa e como a gente deve pensar. Quero que você feche seus olhos aí, faça uma reflexão sobre isso, querido, e fale com Ele, abre o seu coração para Ele, e não tem problema não. Uma vez eu estava aqui, eu acho que eu já contei isso aqui. Pode ficar de olho fechado aí, enfim, eu vou só terminando falando isso mesmo. Em 2019, eu já contei isso aqui para vocês, mas se alguém não ouviu, enfim, em 2019 eu estava aqui sentado, do lado que eu sempre sento ali no cantinho. E aí o apóstolo Cristiano Miranda, ele estava pregando sobre espírito de miséria, e aí naquele dia foi muito interessante, porque Deus mostrou para mim que eu era miserável, que eu tinha um pensamento miserável, que eu preferia não desfrutar do que Deus me deu, porque eu tinha medo de faltar no futuro. A minha relação com o dinheiro, ela passava por um pensamento de miséria, por um pensamento que não desfrutava do que Deus tinha me dado, que não gerenciava bem aquilo que Deus tinha colocado na minha mão, e isso me impediu de viver a vida que Deus tem para mim durante muito tempo. Talvez hoje seja esse seu caso, cara, chegar para Jesus e falar: Jesus, olha, mostra o meu coração. Talvez Jesus já esteja mostrando para você o seu coração, e você poder falar para Ele: tá bom, eu sou assim, o que eu faço para mudar agora? E o Espírito Santo, ele vai te conduzir, querido. O Espírito Santo, ele é poderoso e ele é especialista em curar corações. O que nós precisamos fazer é abrir o nosso coração para Ele e falar: Senhor, eu sou assim, me muda, me transforma, corrige o meu pensamento, corrige a minha mentalidade, para que eu possa me ajustar à Tua Palavra, ao que a Tua Palavra tem a dizer sobre finanças, sobre dinheiro, sobre riqueza, para que eu viva a vida que o Senhor tem para mim. Senhor, nós Te louvamos nessa noite, Pai, pela Tua Palavra, Senhor, que é a verdade, que é, Senhor, o que o Senhor estabeleceu como parâmetro
para nós dizermos o que é certo e o que é errado, o que é verdade e o que é mentira, o que é correto e o que é errado, o que é bom e o que é ruim. Essa é a tua palavra, Deus, e nós te pedimos nessa noite que o poder da tua palavra, que é o Senhor, possa confrontar o nosso coração, Deus, e nos mostrar, Senhor, como nós temos lidado com riqueza, com dinheiro, independentemente se nós temos o dinheiro na mão ou não. Senhor, nós estamos falando aqui hoje de coração. Deus, olha o nosso coração, sonda o nosso coração e mostra para nós quem nós somos, para que em Ti nós sejamos transformados pelo Teu Espírito Santo, Deus, para que em Ti, Senhor, nós consigamos ser libertos, ó Deus, da avareza ou do amor ao dinheiro, querido Senhor Deus, porque nós sabemos que o amor ao dinheiro ele não se manifesta só na riqueza, mas ele pode se manifestar também na escassez. Existem pessoas ricas que amam o dinheiro, existem pessoas pobres que amam o dinheiro. Senhor, nós queremos que o nosso coração Te pertença, nós queremos cumprir o primeiro mandamento e o mais importante de todos, que é amar o Senhor acima de todas as coisas, com tudo o que nós somos. Senhor, nós queremos que o nosso bolso Te ame acima de todas as coisas, com tudo que nós somos. Nós queremos que o nosso coração, Deus, que a nossa conta bancária, que os nossos sonhos financeiros amem o Senhor acima de todas as coisas, com tudo que nós somos, com tudo que nós temos, Deus, é isso que nós queremos, Senhor. Forme em nós, Deus, esse coração, Pai, um coração que Te ama, Deus, um coração que está interessado em buscar ao Senhor e deixar que o Senhor acrescente em nós aquilo que nós temos coração para gerenciar, Deus. Fala conosco, Deus, nos conduz por um processo de reflexão na Tua palavra, de meditação sobre esses textos, ó Deus, para que a Tua palavra, que é a verdade, se torne dentro de nós a nossa verdade, para que as nossas opiniões, as nossas ideias e os nossos conceitos venham a cair por terra diante da Tua verdade. Senhor, eu quero a Tua verdade para ser a minha verdade, Jesus. Eu quero a Tua verdade para ser a verdade do meu coração, Jesus. A Tua verdade, Senhor. A Tua verdade, apenas a Tua verdade, não mais opinião, não mais ideia, não mais conceito, não mais ideologia, não mais plano, não mais projetos, não mais ideias mirabolantes, mas a Tua verdade reinando na nossa mente, no nosso coração. Deus, é isso que nós pedimos nessa noite, Senhor. Fala conosco, Deus. Fala conosco, Deus. O amor ao dinheiro gera todas as maldades, mas o amor ao Senhor gera toda a bondade dentro de nós. O amor ao Senhor gera dentro de nós a paz, gera dentro de nós a satisfação e a certeza de que haverá um futuro para nós, Deus, e que não será um futuro ruim. Haverá sustento, haverá provisão, haverá abundância, haverá, ó Deus, um celeiro cheio daquilo que nós temos coração para gerenciar. Eu oro, Deus, em nome de Jesus, sobre cada vida aqui, Deus, por provisão, Deus. Senhor, intervém nas vidas aqui representadas, nas casas aqui representadas, Deus. Traz à existência o que tem faltado, ó Deus. Senhor, ajusta o coração para receber, Deus, em um tempo de receber, em nome de Jesus. Nós declaramos inaugurado um tempo de receber, ó Deus, um tempo de colher o que foi plantado. Senhor, nós como igreja, como academia da fé, estamos começando a colher aquilo que temos plantado. Nós cremos, ó Deus, que isso é para nós como igreja, como corpo, mas é para nós também como indivíduos, ó Deus. Tempo de colheita nesses lugares aqui, Deus, nessas vidas, nessas casas, ó Deus. Tempo de abundância, tempo de acessar, ó Deus, aquilo que o nosso coração foi preparado para acessar. Senhor, nós oramos aqui em nome de Jesus por profissões, ó Deus, que estão sendo definidas nas faculdades, no Enem agora, Deus. Salários, ó Deus, que vão ser abundantes, ó Deus. Salários, ó Deus, que darão a cada um aqui, ó Deus, uma vida maravilhosa, uma vida generosa, uma vida, Deus, prazerosa e satisfeita na Tua presença. Senhor, nós oramos aqui por corações que terão capacidade, ó Deus, de gerenciar riqueza, Deus. Corações, ó Deus, que terão capacidade de gerenciar recursos para que o Teu reino vá à frente, Deus, para que pessoas sejam alcançadas pela Tua palavra.
Senhor, em nome de Jesus, nós oramos por novos empregos, ó Deus. Nós oramos por aumento de salário, Deus. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, por promoções, ó Deus. Nós oramos, ó Deus, por vendas maiores para aqueles que trabalham com vendas. Nós oramos, ó Deus, por negócios, Senhor, que vão surgir do coração desses jovens desta igreja, negócios que farão a diferença nesse tempo, ó Deus, que serão bênção para a vida de pessoas, ó Deus, que gerarão recursos, que gerarão empregos, ó Deus, que serão sustento para casas, ó Deus. Senhor, nós cremos, ó Deus, numa geração nessa igreja, nessa juventude, ó Deus, de homens e mulheres com corações próprios para gerenciar a riqueza, para a honra e glória do Teu nome, Deus. Em o nome de Jesus, Senhor, em o nome de Jesus, você pode ficar de pé, querido, erguer as suas mãos um pouco, glorificar o nome dEle, agradecer a Ele por esse futuro que está preparado para você, agradecer a Ele por aquilo que você ainda não vê, agradecer a Ele por o coração que Ele está tratando, que Ele está curando, que Ele está libertando em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós bendizemos o Teu nome, ó Deus, porque se temos algo em nossas mãos hoje é fruto da Tua bondade, Senhor, é fruto da Tua bondade, da Tua misericórdia conosco, ó Deus, e nós somos gratos a Ti por isso, Deus. Nós te louvamos pela fé nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Ele, querido. Aleluia, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Aleluia. Glória a Deus. Para a gente encerrar, a gente vai cantar que Ele é bom, querido, amém? Ele é bom mesmo, gente? Não? Ah, fiquei um pouco na dúvida, desculpa. A gente vai declarar que Ele é bom, querido. Eu não sei o que você está vivendo, mas declara que Ele é bom nisso aí. Declara que Ele é bom nisso aí. Declara que a bondade dEle vai se manifestar nisso aí que você está vivendo. Vai chegar, querido. Vai chegar. Ele é o recurso, Ele é a abundância, Ele é tudo. Então declare pela fé que Ele é bom e que a gente confie nessa bondade, amém?